Tem vários outros destaques. Eu quero chamar a atenção que o mercado financeiro acredita que o presidente Lula perderia a reeleição em segundo turno para qualquer outro candidato em 2026. Pelo menos foi o que apontou uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o levantamento, o mesmo aconteceria com uma possível candidatura de Fernando Haddad, que é atual ministro da Fazenda. Essa pesquisa inclui nomes de Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal e também Jair Bolsonaro. De acordo com o Instituto de Pesquisa, 66% do mercado financeiro afirmaram que Lula não é o favorito para vencer a próxima eleição presidencial. Você, Luiz Felipe Dávila, o mercado financeiro, que não é uma pessoa, mas segundo essa pesquisa, o mercado financeiro entende que qualquer candidato que viesse a disputar um segundo turno das eleições presidenciais em 2026 venceria o atual presidente da República, Dávila. Por quê? Olha, Caniato, esse mesmo mercado financeiro que os últimos 2 anos acreditou que esse governo faria o ajuste fiscal, que viria uma medida fantástica, aí caiu na realidade o tal do mercado financeiro, o dólar foi para R$6 e taxa de juro futuro já batendo 15%, né? Então você veja que mercado não é o melhor protagonista nessa história de diagnósticos políticos. Mas o mercado tem razão em relação a uma coisa específica. Não há presidente da República que ganhe eleição com inflação alta. E esse descontrole fiscal que o Brasil vive, principalmente por não ter feito a lição de casa do ajuste fiscal, é bem provável que teremos anos de inflação alta. E a inflação ser alta significa que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa de juros. E isso é mortal para um governo que busca a reeleição. Inflação alta, não se ganha eleição. Aliás, quem disse uma ótima frase sobre esse assunto hoje foi o economista Alexandre Schwartzman. Ele falou: o governo escolheu o populismo econômico e deve colher a derrota eleitoral. Mercado financeiro mal-humorado com o atual presidente da República, né, delegado Palumbo? E não acreditando, inclusive, na reeleição dele em 2026. Infelizmente, não é só o mercado financeiro, não, viu? Boa parte da população também não está nada satisfeito. Cada vez que a gente abre o jornal, né, agora a internet pela manhã, a gente recebe uma notícia nova. Câncer, HIV, Parkinson, agora eles querem tirar a isenção do imposto de renda. Como é que você vai agradar alguém se você não corta na própria pele? É quase que impossível. O governo ele deveria começar cortando na própria pele e não tirar de pessoas que já estão doentes, que são doenças gravíssimas. Por exemplo, câncer. Quem já teve um parente, eu já tive, a gente sabe o tanto que é sofrido você cuidar de alguém com câncer. Aí ele tem uma isenção do imposto de renda, eis que surge o governo e fala, não, agora a gente vai acabar com isso, vamos passar o facão nisso. Mas na própria pele não faz isso. Que tal, por exemplo, a gente diminuir os números de ministério? Que tal a gente tirar pelo menos aí uns 10 ministérios? Não, isso a gente não vai fazer porque a gente vai desagradar os partidos políticos, principalmente o Centrão, e aí a gente não vai mais conseguir governar. Que tal a gente cortar com gastos que a gente chama de perfumaria? Também não vão fazer isso. Só que são perfumarias que acabam atingindo patamares de milhares de reais, que sai da conta de todo mundo. E o mercado financeiro percebe isso. Não só o mercado financeiro, mas a população de forma geral. E aí a popularidade, tanto do ministro quanto do presidente, despenca. Agora, as medidas de corte de gastos, Mota, tinham também a intenção de atender ao anseio do mercado, né? Pelo visto, o pacote, então, não é verdadeiro o suficiente. É que eu não quero usar a palavra mentira, né? Porque muitos entendiam que seria um pacote de gastos de fato, né? Mas não é isso que muitos estão entendendo na prática. A questão, Caniato, que a gente precisa responder antes que eu possa responder a questão que você me propôs é: quem é esse tal de mercado? Eu fico imaginando, por uma pessoa que vive em Brasília, transitando de um gabinete refrigerado para outro, de um palácio para o outro, o que eles pensam que é o mercado, né? Talvez o mercado seja um amigo, que ele pega o telefone, liga aí para o mercado.
O assessor liga lá para alguém na Faria Lima, e aí ele pergunta: o que você acha dessa medida aqui? Vamos fazer aquela medida? Qual é a sua opinião? A verdade, a realidade é que o mercado somos todos nós. Nós influenciamos a economia com as coisas que a gente compra, com as coisas que a gente paga ou deixa de comprar ou pagar. E as pessoas, a maioria de nós, com poucas exceções, vive no mundo real. É um mundo onde você está num carro de aplicativo, vem um cidadão, um indivíduo, e quebra a janela do carro para levar o seu celular. É um mundo onde hoje é dia 4 de dezembro e tem um monte de boleto em cima da mesa e você ainda não resolveu qual é a mágica que você vai fazer esse mês para pagar esses boletos. Então, diante de uma coisa como essa, você vê certas notícias. A gente comentou aqui a maravilhosa medida aprovada pelo Senado de criação de um cadastro federal de animais domésticos, o Cocada, que ficou felicíssimo com essa medida. Lógico, vai custar baratinho, né? Quanto é que custam aqui? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quanto vocês acham que custam a criação de um cadastro federal de animais domésticos? Eu vou dar um chute. Eu acho que não sai por menos de 50 milhões de reais. Não sai. Agora você, espectador, você, caro ouvinte, o que você faria com 50 milhões de reais? Você pararia de trabalhar hoje mesmo, tá? Pagaria um plano de saúde melhor para a sua família, talvez colocaria os seus filhos em escolas melhores, mas o governo vai pegar esse dinheiro e vai criar um cadastro federal de animais. Então, Caniato, eu volto aqui no meu ponto inicial, não existe convicção. É transparente para todo mundo a falta de convicção do governo de fazer as coisas mais básicas, que são absolutamente necessárias. E aí você dá uma olhadinha ali para o nosso lado, para Buenos Aires, e você vê um homem que foi eleito presidente da República na Argentina e que praticamente só tinha convicção, né? Tinha tudo contra ele. A gente ouviu várias figuras aqui do nosso mercado prevendo catástrofe para a Argentina. Até alguns colegas meus aqui, não são os que estão aqui comigo agora, mas prevendo. O Milei é um maluco, ele diz que o cachorro dele fala, que é reencarnação de não sei do que, a Argentina vai para o buraco. E aí passou-se o quê? Um ano de Milei? Olha como é que está a Argentina, olha como é que está o Brasil. Esse, meus amigos, é o poder, é o fantástico poder das ideias certas. Dávila, você trouxe um ponto interessante quando analisou o tal do mercado e a aposta que muitos que integram esse mercado fizeram no atual presidente da República, né? Tinha inclusive aquela brincadeira, parte do mercado fez o L debaixo da mesa. A gente brincava, falava disso, né? E de fato parece que aconteceu. Mas o que o mercado esperava que o atual presidente da República ou esse governo não fez? Caniato, o mercado esperava que no momento que a economia está crescendo, você tem praticamente pleno emprego e aumentou o salário, você tem um menor custo político para se fazer um ajuste fiscal. Aliás, você tem gordura para fazer um ajuste fiscal. E não foi o que aconteceu. Não teve ajuste fiscal, foi uma mentirinha. E o que pode salvar hoje o ajuste fiscal é uma PEC que começa a circular na Câmara dos Deputados, que eu tenho certeza que o nosso Paulo vai apoiar, do deputado Pedro Paulo, do Júlio Lopes e do Kim Kataguiri. Essa PEC resolve a questão fiscal que o governo não teve coragem de resolver. Vai enfrentar a questão de indexação de salário mínimo sobre benefício, vai acabar com vinculação da saúde e educação, vai conter emendas parlamentares quando essas excedem a questão orçamentária. Tá certo, tá ali uma PEC que ataca o problema fiscal. Mas não foi o governo que fez. E como bem disse o Mota, o governo não fez nem o pente fino no desperdício de dinheiro público. Vou dar 2 exemplos aqui. A questão dos super salários, aprovado na Câmara dos Deputados, que está engavetado lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, há mais de 2 anos. Só essa medida poderia reduzir em mais de 3 bilhões de reais as despesas públicas. Com 3 bilhões já dá para fazer bastante coisa. Outra medida, só para mostrar como o dinheiro público é mal gasto. Há 12 anos, Caniato, existe a famosa estatal do trem-bala. A tal da estatal do trem-bala
nesses 12 anos, sabe quanto consome? 600 milhões de reais por ano. Não tem um único trilho de trem-bala. E essa estatal existe há 12 anos, com um monte de gente empregada, recebendo dinheiro dos cofres públicos. Então, o que nós vemos é um governo que não tem compromisso nenhum com o ajuste fiscal, não consegue identificar onde precisa ser gasto mais dinheiro público e onde precisa ser eliminado programas que não dão resultado algum. Ou seja, sem critério, não se faz ajuste fiscal. E não se fazendo ajuste fiscal, acontecem 3 coisas muito ruins na vida do brasileiro. Primeiro, aumenta a dívida pública. O que acontece quando aumenta a dívida pública? Aumenta a taxa de juro. Afeta a vida de todo mundo que tem crediário. E hoje nós pagamos a taxa de juro mais alta entre os países emergentes. Tá certo? Segundo, que tem essa pressão do câmbio, que afeta a nossa vida também. Várias coisas que nós compramos estão atreladas ao dólar. Por exemplo, gasolina. Gasolina está atrelada ao dólar, que é uma commodity com preço internacional. Fertilizante, quem planta os nossos alimentos tem que comprar um fertilizante mais caro, que é atrelado ao dólar. Então a nossa vida vai ficar mais cara e a inflação vai subir. E a questão da inflação alta é o que mata o desejo de reeleição. O povo pode esquecer muita coisa, mas tem uma coisa que ele não esquece: inflação. Ele sente todo dia quando ele vai ao mercado fazer compra, quando ele vai a uma farmácia comprar medicamento, e isso é o fator demolidor de reeleição de presidente da República. Aliás, acabou de acontecer isso nos Estados Unidos com o Joe Biden, né? O Partido Democrata não deu a menor bola para a reeleição e Kamala Harris foi massacrada nas urnas, porque o povo americano não esqueceu que este governo é o culpado pela inflação. Pois é, agora é curioso, né, delegado Palumbo, quando a gente destaca essa notícia, essa pesquisa que foi realizada, que aponta que o mercado financeiro não acredita na reeleição do atual presidente da República. E eles puseram ali uma lista com vários nomes de presidenciáveis, nomes que estão sendo aventados para disputar a presidência em 2026. Olha, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Pablo Marçal, do PRTB, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, e Jair Bolsonaro, que segue inelegível. Agora, o curioso também, delegado Palumbo, é que o mesmo cenário se aplica se nós tirarmos Lula, colocarmos Fernando Haddad. Então, o que me leva a crer que o problema não é uma pessoa, e sim uma ideia, né? É a cria e a criatura, Caniato. O povo já associa, são praticamente a mesma pessoa. Um vai fazer exatamente o que o outro está fazendo. E o mercado percebe todos esses episódios populistas, inclusive de colocar, vamos isentar quem ganha até 5 mil reais. Perfeito, ótimo, só a favor. Quem vai pagar a conta? Vamos colocar o salário mínimo 10 mil reais. Perfeito, ótimo, só a favor. Quem vai pagar a conta? Dinheiro não cai do céu, dinheiro não brota de árvore. Não é só imprimir o papel. E há 8 dias atrás, a gente tem que lembrar que saiu também uma pesquisa. Bolsonaro, que apesar de todos os problemas que ele está enfrentando, todas as provações que ele está enfrentando, ele ganharia também do atual presidente. 37 versus 33. E ganharia também do Haddad. Ou seja, a popularidade está despencando. Quanto à PEC que o Dávila mencionou, todas as vezes que um deputado assina uma PEC, e para ela tramitar, ela precisa de, no mínimo, 171 assinaturas, automaticamente ele se torna coautor. Então, eu assinei essa PEC, sim. Eu acho que nós temos que cortar gastos. O parlamento também tem que dar o exemplo. O parlamento tem que parar de ser um balcão de negócios. Cada vez que se tem uma votação importante aqui, jorra-se emendas para aqueles que vão votar a favor do governo. Sou muito favorável das emendas impositivas, que dá para fazer muito bem com essas emendas. Dá para ajudar muitos hospitais, hospitais de câncer, hospitais que cuidam com crianças de câncer, Hospital das Clínicas, santas casas pelo Brasil afora, que estão literalmente falidas. A conta dessas santas casas não fecha. É por isso que eu mando mais de 80% das minhas emendas para a saúde. Mas é difícil. Por quê? Porque tem muito deputado municipalista, e não estou fazendo nenhuma crítica quanto a isso, que todas as vezes que tem uma votação, é oferecido determinada quantia em emenda, e aí o deputado fala, se eu apertar o dedo, eu vou ganhar 3 milhões de emenda, e eu vou poder mandar para aquela cidade, e com isso eu vou captar votos. Só que aí ele se esquece do Brasil. E nós estamos falando de Brasil. O Congresso Nacional
trata dos problemas dos brasileiros, independente do estado que você representa. E aí a gente teria que cortar na própria pele. Mas eu acho muito, mas muito pouco provável enquanto tiver aqui imperando a velha política do toma lá da cá. E essa tal de PEC paralela que o delegado Paulo mencionou e antes o Dávila espera cortar mais de R$1 trilhão até 2031.